A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, Jesus. Pronto, se quiser tocar mais uma, dá. Se alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar, ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada alguém espera por você. Vai por diante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar, ela é sua companhia.
Ok, obrigado. Vamos começar mais uma doutrinária. Vamos, nesse momento, agradecer ao Mestre Jesus por mais este instante onde vamos buscar essa energia purificadora, trabalhando os nossos sentimentos, tornando-nos criaturas melhores. Na noite de hoje, no capítulo 4, ninguém pode ir para o reino de Deus se não nascer de novo, com o nosso amigo Alberto Pina, colaboração de Antônio Carlos. Que a paz do Mestre Jesus ilumine, fortaleça e proteja todos nós. E assim, Mestre amado, te pedimos por os nossos irmãos, necessitados da tua luz, por aqueles que passam por dificuldades várias, que a tua mão esteja ao lado destas criaturas e de todos nós. Obrigado, Senhor, que a paz esteja com todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Com você, Alberto. Muita Meus paz. irmãos, muita paz, boa noite a todos. Eu fico grato ao convite da casa e pela pessoa também do nosso amigo Adalberto, por nos trazer esse momento de responsabilidade e de estudo também. Nós não somos detentores de toda a verdade, somos estudantes do Espiritismo, então o nosso objetivo é acertar e tentar trazer para vocês uma mensagem assim, que traga uma informação dentro de um contexto lógico, racional, e que tenha de fundamento aquilo que Jesus nos trouxe como verdade, né? Então, o tema que nos foi aqui proposto, do capítulo 4, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Antes de entrar aqui no texto que vamos trabalhar, que é justamente o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, precisamos trazer aqui uma ideia sobre o que seja nascer de novo, né? E nós só podemos adentrar o reino de Deus se nós nascermos de novo. E nós sabemos que Jesus ele trata desse assunto de forma bem enfática. Ele não dá voltas para dizer que o espírito ele precisa viver na matéria de novo, viver suas experiências na matéria, coisa que da época as pessoas não compreendiam, né? Como nós hoje compreendemos, principalmente nós espíritas, no qual o assunto a gente estuda com profundidade, tanto na parte que Kardec, na sua base, nos trouxe de forma científica, filosófica, mas também acompanhando a ciência, onde a gente observa que há informações de fatos também já estudados por pessoas sérias, assuntos relacionados a lembranças de vidas passadas, né? Nós sabemos que também os consultórios também estão cheios de experiências, né? Desse fato, onde as pessoas lembram de suas vidas passadas, trazendo informações, nome de pessoas, cidades onde morou, então isso é um fato. O que nós precisamos hoje é levar esse assunto mais a sério e estudar de uma forma natural, buscando entender esse processo como acontece, o que nós espíritas estudamos com profundidade, coisa que na época de Jesus as pessoas não compreendiam porque, como se processava essa volta do espírito. Eles denominavam como ressurreição. Ressurreição, e mesmo assim, ressurreição ainda tinham várias interpretações. Se nós formos observar, a gente vai ver que tem 3 tipos de ressurreição nos evangelhos, né? A gente pode trazer aquela ressurreição de Lázaro, onde ele estava aparentemente morto, mas dormia, e através do poder magnético de Jesus, ele chama o espírito de volta, né, à realidade, e ali é um tipo de ressurreição. Mas não teve morte aparente. E
os estudos nos disseram que ali foi um processo natural, onde o espírito não tinha ainda o desligamento completo. Então, o termo até que Jesus usou, que Lázaro dorme, então a gente vê que ali era um processo natural, não havia o desligamento completo. Eles tinham isso como ressurreição. Outro tipo de ressurreição é a de Jesus. Jesus realmente, ele morreu, todos viram ele ali crucificado, e de repente, no terceiro dia, ele ressurge, né? Ali como se fosse uma materialização. É outro tipo de ressurreição. E a outra que é mais difícil e complicada, e que é essa que Jesus tenta explicar a Nicodemos, ele não entende, é a ressurreição da volta do Espírito, mas em um outro corpo. Ele cita aqui o exemplo de Elias, bem explícito, né? Se nós tivermos que, não é provar, mas mostrar que a reencarnação é um fato natural e que está presente nos evangelhos, ou poderíamos dizer na Bíblia, né? O evangelho faz parte, não para provar a ninguém, e nós espíritas não precisamos provar nada a ninguém. Os fatos por si só, eles se denunciam. Então, nós espíritas não temos essa obrigação de dever de mostrar a ninguém e provar que a reencarnação existe. E mesmo que nós não acreditarmos nela, nós vamos um dia descobrir por nós mesmos, né? Esse é o caminho mais natural que tem, sem violentar ainda a questão da percepção de cada pessoa, a liberdade de pensar e de crer. Porque eu acredito que essa convicção ainda de que a reencarnação não existe é mais uma questão de crença do que propriamente de outras questões. Eu acho que as pessoas defendem mais por questões religiosas, não é? Elas não se permitem ainda a possibilidade, mesmo que cientificamente, de aceitar a possibilidade da volta do Espírito. Então, a gente vê aí que existem 3 tipos de ressurreição, né? E aquela que mais se enquadra ao pensamento espírita, que o Kardec trouxe, que é reencarnação, é justamente o diálogo que ele tem com Nicodemos, né? E eu vou ver aqui um pouco do trecho para a gente analisar um pouco esse diálogo com Nicodemos, porque ele é muito profundo. Nós, às vezes, a gente pode se debater com pessoas que estão na posição de Nicodemos, né? E como explicar essas pessoas? Porque a gente vê também pessoas curiosas, tem pessoas que não são espíritas, mas às vezes estão abertas, elas são curiosas. E como falar, né, de uma forma assim que não seja, às vezes a pessoa até é muito religiosa, e às vezes a gente pode, através desse ensinamento, fazer com que ela perceba que ela está ali, presente, né, nas escrituras, mas não vê somente nesse aspecto. Eu preciso que, o que a gente tem de conhecimento hoje sobre reencarnação são muitos assuntos, e que a gente pode, de uma maneira bem natural, mostrar que isso é uma realidade da vida, né? A reencarnação não é uma questão dogmática e religiosa, ela é uma questão da própria vida, porque ela surge para explicar mesmo a justiça divina. Então, não tem outra forma de a gente explicar tanto sofrimento, tanta dor na humanidade sem a reencarnação. Então, ela vem trazer aquilo que faltava na compreensão do ser humano. Por que tantas dores? E às vezes as pessoas que dizem, não, Deus abandonou a humanidade. E a reencarnação, ela cria essa possibilidade do pensamento religioso ver que Deus não abandonou a humanidade e que o sofrimento humano ele tem uma explicação, se não atual, mas coisas que trazemos de vidas passadas, né? Então aqui o texto fala assim, ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse, mestre,
sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fizestes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então a gente percebe aqui que havia um diálogo, né, entre os dois. Nicodemos era um doutor da lei, e ele teve esse encontro com Jesus na calada da noite, porque ele não quis se expor. Ele fala aqui que ele via em Jesus realmente essa pessoa como um enviado, alguém que trazia um poder, que trazia não só o poder nos milagres que ele fazia, mas também no poder das suas palavras. Então, eu penso que isso convenceu Nicodemos. Então, nesse diálogo que ele teve com Jesus à noite, foi justamente para tratar de vários assuntos, não foi só especificamente esse, mas esse ficou registrado e a gente percebe que houve uma intimidade, né? Ao ponto de ele se abrir e questionar como é que se processava isso. Ele era um doutor da lei e não sabia, né? E aí Jesus responde, em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito, né? Então, Jesus aqui, ele explica que o que é nascido da água é da água. E os judeus, eles tinham a simbologia da água como o princípio da vida, ou seja, a vida surge da água, né? E a gente tem um exemplo da planceta, né, dali quando ela rompe e sai o líquido. Então, ali já, né, a ideia que traz a criança estava dentro de um líquido, né? Então, a água, para os judeus, é simbologia de vida. A vida surge da água. Então, Jesus era um judeu, estava falando para um judeu, então ele usou a didática da época. Então, é preciso que nasça na matéria, ou seja, o espírito precisa viver na matéria, né? E aqui ele foi bem claro, o espírito ele não vem da matéria. Ou seja, ele já traz uma história. O espírito é igual o vento. A gente ouve a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Há um véu, o véu do esquecimento que te tanto fala. Então, coisa que a gente não entende, né? Então, quem quiser, né? As pessoas precisam aprender como se processa a reencarnação, o Espiritismo estuda, explica direitinho como acontece o processo reencarnatório, né? Temos livros da doutrina espírita a basilar, e tem também os livros que auxiliam também esse estudo profundo, mas que hoje a maioria dos espíritas que estudam sabe como é que se processa, né? Então, o que faltava a Nicodemos é essa maturidade, essa percepção. Ele não tinha ainda, né? Ele tinha ideia, mas pensava que era o corpo que vinha, né? A criança, a pessoa já era velha, como é que ele pode? Ele voltar ser criança e entrar no ventre, né? Olha que pensamento bem materialista, né? Bem ainda infantil. Ele não se via ainda como espírito. Na mente dele, morria e quem ia para o plano espiritual era o corpo, como ele se apresentava, né? Então, Jesus é bem explícito aqui, é bem claro. O espírito não surge da matéria, né? E aqui ele diz, Nicodemos lhe responde como isso pode se dar. E Jesus lhe disse, que sois mestres de Israel e ignorais essas coisas? Em verdade, vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não sabeis
nosso testemunho, mas se não me creres quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu, né? Então, é isso que faltava a Nicodemos, esse conhecimento espiritual. Ele era apegado mais às leis mesmo humanas, porque os doutores da lei, eles não cuidavam somente das questões espirituais, era mais propriamente das questões humanas, porque eles eram juízes e tratavam das leis civis, né? Então, eles eram juízes que tratavam do Código Civil do povo judeu. Então, eles eram mais assim, preocupados com a legislação judaica no aspecto físico mesmo, e ali eles achavam que, a partir dali, você atingia a espiritualidade, né? Era o sentido inverso. Então, ele era um homem praticamente político, era um homem assim materialista, era um juiz civil sem esse conhecimento das coisas espirituais. Então, é a mesma coisa, né? Jesus está dizendo assim, estude, você precisa estudar. E aí talvez ele dissesse, você precisa voltar mais vezes, né? Vamos dizer assim, abrindo aqui uma percepção, você precisa reencarnar várias vezes, meu amigo, para poder você evoluir, aprender, porque reencarnar é isso, é a atualização do espírito. Então, nós podemos perceber que reencarnação, além de trazer para a gente esses aspectos que às vezes a gente pensava que era punitivo, que era resgate, que era provas, omissões, e tem um aspecto muito psicológico, e que nós precisamos trabalhar muito esse aspecto. Então, o espírito ele retorna para atualizar-se. Ele precisa aprender a lidar com a matéria. Ele precisa lidar com os seus aspectos instintivos ainda, que é isso que muitas vezes o impede de alçar talvez esse céu, né, que Jesus propõe, né? Nascer de novo, se não nascer de novo, ou seja, não se atualizar, não se aprimorar, como atingir, né, esse céu do conhecimento, como atingir o céu da sabedoria, como atingir o céu da compreensão das coisas, né? Então é preciso que a gente vá se atualizando. Reencarnação é a atualização do espírito. Eu vou passar agora aqui um pouquinho para o nosso amigo Antônio para trazer uma musiquinha para alegrar a nossa noite. Passo para você, Antônio. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no
Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Outro assunto que a gente podia... Muito bom, Antônio. Obrigado. Viu? Obrigado. A gente podia tratar aqui agora da questão do item 10, onde se diz, Kardec trata assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir para ouvir. Então, aqui tem a questão do reino de Deus, que era sempre tomado pela violência. Né? Então, Jesus adverte que esse tempo se extinguiu. Então, quando Antônio traz aqui essa mensagem do amor, nos traz assim uma lembrança do que seria, né, como nós deveríamos conquistar esse céu, como nós deveríamos conquistar aquilo que tanto almejamos, né, dentro daquela ideia de que, ao desencarnar, nós vamos para um lugar, né, claro que desconstruindo aquela ideia de céu, de inferno e purgatório, que as crenças e o pensamento religioso ainda estão muito vivas, né, no inconsciente imaginário das pessoas. Então, a gente, às vezes, fica muito preocupado como conquistar esse céu. E nós esquecemos que ele está realmente dentro de nós. Se nós nos olharmos um pouco como espíritos imortais que somos, e que já temos a imortalidade, né, porque somos espíritos imortais, uma vez criado por Deus, jamais deixaremos de existir. E essas palavras de Jesus, elas são esclarecedoras e consoladoras, porque ao mesmo tempo ela nos dá a responsabilidade de escolher, né, como devemos conquistar esse espaço interior dentro de nós, agredindo, violentando o outro, não se permitindo, né, o amor, como Antônio expressou aí na música. Né? Então, Jesus, ele bem fala, o tempo de Deus, o reino dos céus era tomado à força, ou seja, os homens ainda acham que existem esses lugares e que eles precisam mão de ferro para adentrar neles. E Jesus nos traz uma outra mensagem. Se existem esses lugares, porque existe mesmo, o universo nos pertence, essa é a ideia, de que realmente vamos para algum lugar, mesmo que não seja permanentemente, porque o espírito, ele, vamos dizer, além de ser imortal, ele não fica preso e circunscrito a um lugar. A sua própria formação, a sua criação divina, ela permite que ele estagie, se expanda, né? E seja detentor, além do universo interior que ele tem dentro dele, também expandir fisicamente. Então, esses reinos, né, esses reinos que Jesus se refere, eles devem ser conquistados com o amor, a tolerância, a paz. É isso que precisamos conquistar dentro de nós, né?
essa reflexão. Então, Jesus ele propõe uma nova postura humana, mesmo até nos ensinamentos, né? A gente percebe que ainda existe dogmas terríveis que metem medo nas pessoas, né? Vocês têm que se arrepender, vocês têm, né? Senão vocês vão para o inferno. Isso aí é um terrorismo espiritual. Então, isso é um tipo de força psicológica. Eu penso que Jesus, em nenhum momento, a gente vê ele trazendo esses ensinamentos para as pessoas que o ouviam. A proposta dele, da conquista desse reino interior também, é a pacificação. Jamais usou de violência psicológica, né? É outro aspecto aqui que a gente precisa ir atualizando também essas palavras de Jesus. E vou pedir a Antônio para cantar outra palavra, outra musiquinha. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Obrigado, Antônio. Um outro tema que é abordado nesse capítulo é a questão de Elias. Ele retorna no corpo o espírito de Elias, o espírito Elias, né? Vamos dizer assim, o espírito de Elias, ele habitou no corpo de João Batista. E Jesus também, num diálogo que ele teve com os discípulos, né, ele mostra isso com evidência, né, esse fato, porque era notório e acreditava-se também na ressurreição dos profetas. A ideia que o povo tinha, de uma forma muito assim, incipiente, e até mesmo os saduceus, né, que acreditavam, né, na volta do Espírito, de que os profetas eles retornavam à vida, mas eles não tinham ideia, né,
Então, até Jesus, eles pensavam que ali poderia ter sido, né, a volta de Elias, mas no diálogo que Jesus teve com os discípulos, ele foi bem enfático e bem afirmativo que Elias veio e não reconheceram. E ele veio na figura de João Batista. Então, quando ele foi decapitado, houve essa conversa, né? De que João Batista ressurgiu essa ideia de que Elias ele ressurgiu. Então Jesus ele comprova ali de uma forma bem real como se processava ali para os discípulos. E tem mais uma afirmativa do mestre de que o espírito ele volta para a matéria, né? Através do processo da reencarnação. Outro tema também aqui que trata do item 15 é o princípio da pluralidade das existências. E Kardec vai falar o seguinte, nesse item 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job, aqui foi um assunto que ele tratou antes, tenha querido falar da reencarnação pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Então, algumas interpretações dizem que quando Jesus falou que nascer da água seria o batismo, né? Então, tem aqui passagens anteriores ao Evangelho, inclusive em Job, dizendo, né, que a regeneração pela água do batismo não se dava, né, a regeneração pela água do batismo. Então, era diferente. Já acontecia esses processos de falar sobre a volta do Espírito. Então, não tinha nada a ver com o batismo das águas, né? Na realidade, o batismo da água ela é uma simbologia. Além de existir, né, o sentido espiritual, que é a conexão com o divino no ato do batismo, mas ali, vamos dizer assim, pelo ato do batismo, não se firma, não se a veracidade assim da comunhão real e verdadeira. Pode ser apenas uma prática externa. Se não houver ali, né, o sentimento religioso, a verdadeira intenção, ele perde o sentido. Mas esse batismo das águas ela não tem nada a ver com a reencarnação, né? É totalmente diferente. É como eu falei, a simbologia da água para os judeus é a vida, é a volta à vida, né? Nascer da água é voltar a viver na matéria. Ele não tinha esse sentido. Então, o homem estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, e isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornamos. Então, aqui, Kardec está trazendo aqui informações de que, em outros textos anteriores ao Evangelho, já se falava do retorno do espírito à matéria. Então, é incontestável, se a gente for buscar informações nas Escrituras, já está tudo ali, né? Já informações trazidas por esses espíritos que já tinham essa noção, esse conhecimento sobre o retorno do espírito à matéria. Antônio, você cantou outra musiquinha, amigo?
falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Obrigado, Antônio, pela bela música. Gente, a síntese, eu fiz uma síntese aqui, bem simples, do que se trata nesse capítulo, né? Kardec, ele se prendeu muito assim ao contexto que estava escrito nas Escrituras, né? Tanto nos Evangelhos quanto temas, assuntos relacionados, né, a esse tema também em escritos anteriores, para comprovar de que está escrito, né, nas Escrituras a ideia da volta do espírito da matéria. Então, isso é incontestável. Não tem como a gente, no aspecto religioso, a gente querer dizer que não está escrito, né? Então, a reencarnação, ela é algo natural, ela está nas culturas, presente nas culturas mais antigas da humanidade. Só faltava o homem, o estudo, só faltava o ser humano penetrar dessa forma como ela acontece. E dentro do Espiritismo, a gente tem aprendido, a gente tem estudado e a gente tem compreendido melhor. Então, às vezes, a gente tem que se ver ali como Nicodemos, né? Tem pessoas ainda que se comportam assim, como Nicodemos, ou talvez até piores. Pelo menos Nicodemos, ele teve a coragem de chamar Jesus e tentar ali, mesmo com o seu pensamento ainda muito incipiente, ele buscar o conhecimento. E às vezes a gente, nós trazemos às vezes aquelas ideias, né, ortodoxas, e dessa maneira que eu acredito, e não mudo, não tem, né? Então você não se permite se atualizar e aprender, né, com os fatos, aprender com a ciência sobre essa questão da reencarnação. E eu queria trazer aqui assim, uma reflexão, né? Uma reflexão assim, sobre, por eu acreditar na reencarnação, isso muda alguma coisa na minha vida? Né? Pelo fato de eu saber que retornarei, pelo fato de que eu vou, ao retornar, além de me encontrar comigo mesmo, né, com os fatores que às vezes nos coloca diante da realidade material, com a vida social, com o meio, né, em que nós podemos nos reencontrar de novo, isso muda alguma coisa? Será que pensar nessa possibilidade, como eu trago para mim a reflexão de que eu posso mudar, né?
Pelo menos pessoalmente, eu sempre pensei várias vezes assim, tomar atitudes onde a reencarnação ele entrou como um fator de alerta. E eu sou assim ainda, né? Tem fatores assim que eu digo, olha, se eu fizer isso, eu posso me comprometer nas outras reencarnações, aí você freia. Muitas vezes eu já me vi nessa situação. Então, para mim, nesse aspecto do interrelacionamento com o outro, a responsabilidade que você tem no convívio e no trato com o semelhante, você pode gerar possibilidades, né, de sofrimento e dor, e complicar a sua situação. Então, para mim, a reencarnação, nesse aspecto do interrelacionamento, eu aplico até hoje. Né? Então, para mim foi importante. Agora, eu preciso trabalhar mais esse aspecto nas questões psicológicas, né? As questões da materialidade, coisas que, às vezes, a gente não traz a reencarnação como um fator que nos possibilite reflexão e mudança. Então, aqui eu digo assim, né? Três coisas aqui que eu pensei assim, por mim mesmo, né? Por mim mesmo. Além dessa, a paciência, a reencarnação, porque o processo reencarnatório de você retornar e você lidar com, né, a sua família, né, espiritual, você retornar, você voltar num contexto onde tem espíritos que você conviveu, ou outros que estejam no mesmo contexto, né, de processo evolutivo, que se aglutinam ali, e como viver essas relações. Então, a paciência, né, ter paciência. Outra é a esperança, né? A reencarnação ela me leva a buscar esperança em melhorar muitos aspectos que a gente né, faz um certo esforço, mas não consegue. Então, a gente investe, mas diz, poxa, eu não consigo mudar, né? Mas você tem a esperança. Sabe que muitas vezes, na próxima encarnação, talvez as situações não sejam melhores do que o da agora, mas há essa esperança, né? A esperança. E outra é a responsabilidade. São três situações que eu pensei para mim, né? E que a reencarnação ela me traz nesse contexto psicológico, né? De eu trabalhar a paciência, a esperança e a responsabilidade. Então, gente, foi isso aí que eu tentei dar o melhor de mim. Peço desculpa aí se falei alguma coisa, né? Mas foi bem sintetizado mesmo. E agradecer também, Antônio, pelas belas músicas. Passa a palavra aí para o nosso amigo Adalberto e pedindo a Antônio para cantar mais, não? Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia, sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia,
sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Muito bem. Então, agradecer a todos pela mensagem, pelas músicas que traz uma leveza ao nosso espírito. E assim a gente busca força para superar muitos obstáculos. Então, na mensagem da noite, eu acredito que alguém possa fazer mais alguns comentários, alguma pergunta. Ainda tem aí uns 10 minutos. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Parabéns, Alberto. Falou muito bem coisas que eu particularmente não sabia. Já vamos falar assim. Gostei muito. E é uma coisa para se pensar. Sobre a reencarnação, que nem você falou, que assim, às vezes você pensa, sabe que eu nunca pensei como que eu vou reencarnar? Hoje, no espiritismo, né, novo que eu estou aprendendo, eu penso, nunca pensei nisso, eu penso assim, sabe, dar o meu melhor nessa reencarnação, que eu acho que vai favorecer a outra. Eu nunca pensei, vou fazer isso porque na outra reencarnação, mas agora tem coisas que hoje mesmo eu estava pensando, na outra reencarnação eu quero vir esportista, quero patinar no gelo. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Achei bem interessante hoje que eu sempre quis assim, né, fazer poesia, essas coisas, mas eu falei, não, eu quero, na reencarnação, se der, eu quero ser patinadora de gelo ainda, que eu acho achei bem interessante essas Olimpíadas de Inverno que está passando. E assim, sobre as músicas, Antônio Carlos, eu gostei muito. Eu, particularmente, eu não conhecia nenhuma delas. Eu não sei se são suas, não sei. Eu achei interessante, sabe por quê? Porque, assim, na religião católica, tem muitas músicas, né? Que todos os padres cantam, padre Marcelo, né? E tem muitos hinos evangélicos também. Eu acho que está faltando no espiritismo música mesmo. E que nós cantemos, gente, que nós aprendemos a cantar, e quando a pessoa que está cantando, nós cantar junto. Porque eu não sei vocês, eu particularmente sei cantar as músicas do Padre Marcelo, sei cantar alguns hinos evangélicos, e não sei cantar nenhuma música espírita. Olha, falha nossa. Então aí eu fiquei pensando, falei, no espiritismo tinha que ter umas música, né? E a gente saber cantar. Quando a pessoa estava cantando, mas também, né? Que nem Pai Nosso que estás no céu. Essa é da Igreja Católica. Mas eu fiquei pensando que está faltando isso no espiritismo também, gente. Música, alegria. É isso, gente. Depois você entra no meu canal, no YouTube, tem várias músicas que pode aprender a cantar. Aí quando você vier, a gente canta junto, né? Eu vou deixar você cantar sozinho, mesmo que a gente desafina, porque você canta muito bem e toca muito bem, por sinal. Eu estou aprendendo, eu estou na escola de Deus. Jutela, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o que disse e falou. Eu disse, eu penso assim, porque se você está estudando espiritismo, você é espírita, e você acredita, você tem certeza que vai retornar, você já começa assim, idealizar como vai ser a próxima, o que você queria. Isso às vezes passa pela minha mente, né? E principalmente esses aspectos assim da responsabilidade, né? Porque nós sabemos o que a gente faz aqui, a gente colhe lá na frente, né? E muitas vezes a gente planta aqui e pode colher na outra encarnação. Claro, por que não? E muitos espíritos disseram que geralmente na outra encarnação, ou na próxima encarnação que a gente vem, muitas vezes a gente vai pegar o início do novelo de lã ali na linha, entendeu?
e recomeçar no ponto que a gente deixou, em muitos aspectos, que o espírito traz em si. Aí é que entra os aspectos psicológicos que a gente não tem trabalhado, né? A gente aplica mais assim, a gente estuda mais os aspectos de prova e expiação, de débitos, de responsabilidades assim, de compromissos que a gente tem com o outro, com a sociedade. Mas os aspectos psicológicos que a gente tem que mudar, a gente não muda, né? Essa semana eu estava conversando com uma colega assim, sobre a respeito de um rapaz que ele era usuário de droga há muito tempo. E aí, quando ele conheceu uma pessoa, se apaixonou, ele parou de usar droga. Então, ele já está com ela há 13 anos, sem usar droga. Aí a gente diz assim, será que essa foi uma mudança externa por uma necessidade de uma companhia e ali ele mudou? Claro que é bom, porque ele conheceu alguém que deu um suporte, mas será que esse fato é suficiente para que ele um dia não mais volte à droga em algum outro momento da existência dele? Porque ele precisa trabalhar esses aspectos psíquicos nele, né? E se um dia ele perder a companhia, pode ser que ele tenha uma recaída, né? Então, às vezes, há coisas que acontecem externas na vida da gente para nos motivar, mas essa não é a mudança real. A mudança tem que ser interna dentro da gente. Então, eu penso que retornar à próxima encarnação, alguns aspectos psicológicos que a gente não conseguiu mudar aqui, a gente vai trazer. Né? A gente vai trazer, e é isso que precisa ser mudado em nós, não é o externo. Tá? Então, esse jovem aí, ele tem que aproveitar esses momentos da companhia de uma pessoa que deu a ele o suporte para ele fazer essas mudanças internas. Então, a gente percebe que as reencarnações, nós trabalhamos mais essas questões externas, um novo cenário, para que ali a gente se aproveite e vá fazendo as mudanças lentamente, de uma forma até inconsciente. Né? Mas, no período que nós nos encontramos, e que Joana de Anjos trabalha muito isso, quem estuda Joana sabe, que os aspectos psicológicos eles têm que ser reconhecidos por nós. Né? Essa viagem interna. Juscelia mesmo falou, não sei se foi ontem ou domingo, sobre a nossa sombra, né? E a gente às vezes não quer conhecer ela, né? Não quer reconhecer nem enxergar. Era só isso que eu queria trazer. Então, às vezes a gente faz alusão, eu digo, a gente imagina um lugar onde a gente, né? Na próxima encarnação, as companhias, às vezes a gente passa na mente da gente, com que eu estarei? Será que é com os meus afetos ou os desafetos, né? Isso passa muito pela cabeça da gente. Isso faz com que você faça uma reflexão e talvez mude alguma coisa. Claro que tem que mudar. Senão, não tem sentido nenhum você acreditar em algo e aquilo não ser um fator de mudança, né? Obrigado, Juscelia. Desculpe a demora. Né? Vou passar a palavra para você. Quer dizer que você é falador, hein, Alberto? Bom saber, viu? Estou treinando. Bom saber. Parabéns, viu? Pelas reflexões que você nos apresentou. Nós sabemos que a Bíblia tem muitos relatos que falam sobre a reencarnação e muitos dos estudiosos ou daqueles que utilizam a Bíblia para pregar ou não quer enxergar ou ignora essas passagens que falam sobre a reencarnação. E a gente sabe também que a palavra reencarnação, ela existia com toda essa clareza, né? E foi tirada, extraída, a pedido do imperador Justiniano, se não me falha a memória, e também a pedido da esposa dele. Então, assim, tudo por segundas intenções ou por interesses particulares, nós sabemos disso. Mas o que nós sabemos é que a reencarnação, ela existe, praticamente todos nós acreditamos nela, mesmo de outros segmentos religiosos, muitos acreditam, pode até não admitir, porque segue uma visão ou determinados ensinamentos que não permite que se fale sobre a reencarnação.
Mas a reencarnação é essa possibilidade que nós temos e a misericórdia de Deus nos dá para a gente corrigir as nossas falhas, os nossos equívocos, fazer os nossos enfrentamentos, os nossos ajustes de consciência, como bem você falou, né? Então, graças a ela, nós estamos aqui, a reencarnação. E iremos voltar quantas vezes forem necessárias, mas que eu vou dar um trabalho para a espiritualidade e vou. Gente, quando eu penso em começar tudo de novo, rapaz, não é brincadeira não, é por isso que muitos fica por lá muito tempo, não se sabe quanto tempo, mas é isso, né? Nós só temos que agradecer a Deus por essa possibilidade, mas não é fácil não. E como a proposta do tema, né, que é nascer de novo, além desse nascer material, nós temos que nascer em todos os sentidos, todos os dias, né? Em todos os campos, nas nossas dimensões. E é difícil porque você está sobre o jugo da matéria, muitas vezes ela sobrecarrega você. Você está sob o jugo dos preconceitos. Então, você, para mudar e nascer de novo, é difícil, né? É muito difícil. Principalmente tirar as máscaras, né Juscelia, né? Tirar as máscaras é complicado. Com certeza. Eu não digo nem tirar. Eu não digo nem tirar, viu, Alberto? Porque nós sabemos que vamos continuar por muito tempo carregando essas máscaras, mas é pelo menos ter esse enfrentamento, aceitar e tentar fazer as pazes com elas. Porque para a gente eliminar, digamos assim, todas elas, só quando a gente estiver na condição de espíritos superiores. E até lá, a gente sabe que não é pouco tempo e pouca caminhada e muito esforço, né? Porque quando nós percebemos que estamos administrando bem determinada situação, aparece outra, né? Aí se é o medo, aí daqui a pouco vem o ciúme, daqui a pouco aparece a inveja, daqui a pouco o orgulho, a prepotência, e assim sucessivamente. Até estarmos iluminados, temos muito que se esconder. Sabe, gente, sobre a reencarnação, eu acredito assim, que os livros falam, né, tanto os antigos, o Evangelho, mas é uma coisa, assim, difícil até de acreditar. Eu me lembro que antes da pandemia, eu não era espírita. Se a pessoa falasse de reencarnação, eu nem queria conversa com a pessoa, nem ia discutir, porque eu não acreditava. Aí a pessoa vai evoluindo e a gente vai vendo os porquê das coisas. A gente vai vendo assim, as coisas que tem no mundo e a gente fala, poxa, isso tem um sentido. Aí você vai lendo, você vai aprendendo, aí você fala, poxa, essa coisa de reencarnação pode ser verdade. Aí você acredita, aí a gente vai acreditando, mas precisa de uma evolução, estou falando por mim, precisa de uma evolução assim, sabe, que caia realmente na pessoa, porque se a pessoa fala reencarnação, a pessoa, tem quantas pessoas que eu converso, falam que morreu, acabou. E hoje eu sei que ela existe pelo que eu vejo da minha vida e a vida do outro, sabe, coisas que eu posso melhorar e que eu melhorei e coisas que eu não consigo. Eu não consigo ainda melhorar em mim. Então eu falo, isso daqui vai ter... E hoje a gente, no meio espírita, sempre que a gente se reúne, a gente fala sobre isso, sobre o espiritismo, né? E outro dia mesmo eu estava conversando com uma colega e ela falava sobre reencarnação. Eu falei, não. Ela falou, Dirce, mas agora você não vem como Dirce, você vem como outra pessoa. Aí eu falei, ainda bem, agora como Dirce, eu não sei. Não falei brincando. Mas se a pessoa não tem assim, uma evolução no estudo e não vê os porquês das coisas, a pessoa que não acredita mesmo, assim, a pessoa não acredita. Porque eu falo a verdade, antes da pandemia, eu não acreditava em reencarnação, não. E hoje eu tenho certeza que ela existe.
E a gente tem que fazer o melhor nessa vida para as próximas reencarnações. E é isso, gente. Ok. Então, Antônio Carlos ainda tem mais uma música aí para adoçar? Para encerrar? Olha a pressa. Tá sem som, hein? Tá beleza? Tranquilo. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.